Podcast do Transporte. Sobe na garupa, vai que eu tô passando. Tropa do atrasa nunca que tá no comando. Não estranhe o podcast do Transporte começar tocando funk, mas este clipe com a estrela Ludmilla é uma peça de divulgação da Ubermoto que mostra como as Big Tech estão entrando firme neste mercado. O serviço de mototáxi entrou definitivamente no radar da mobilidade urbana e dos transportes públicos, porém, mais como uma ameaça do que como solução, como é vendido, né? Um meio individual, porém mais barato, que dá uma força para quem tem pouca grana, não quer se espremer no busão, pode zigue-zaguear no meio do trânsito e chegar muito mais rápido. E de quebra ainda, é uma possibilidade de trabalho para milhares de desempregados que podem colocar sua motinha para jogo. Mas o lado B desta história mostra que a entrada crescente do mototáxi nas grandes capitais está se tornando um fator de risco imenso, um trajeto com milhares de mortes e sequelados, gente muito jovem das classes mais pobres. A Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, a ANTU, manifestou sua preocupação, colocando o tema na capa de sua publicação, trazendo uma impressionante fila de dados. Como contexto, o número de motocicletas nas pistas do Brasil aumentou quase 80% na última década, impulsionado por vários fatores, inclusive a pandemia de Covid, que tirou milhões de passageiros de dentro dos ônibus. E a garupa do motoboy parecia ser um meio de fugir da contaminação. Mas o número de acidentes começou a aumentar de maneira alarmante. O crescimento de internações de motociclistas e passageiros subiu 55% na década passada e desde então só aponta para cima. No ano passado, o Brasil chegou ao número absurdo de 1.200.000 internações por acidente de moto. Na outra ponta, as razões de tanto risco. Grande maioria dos motofrete e mototáxi é composta de desempregados. Com a chegada das Big Techs, este meio virou um negócio, gerando 5 bilhões de reais e começa a fazer volume no PIB de estados mais pobres como Amapá e Amazonas. Aí entra em campo novamente a legislação brasileira, com suas curvas, buracos e brechas. Há uma lei federal para quem usa motocicleta para defender seu dinheirinho, que prevê curso especializado, colete com dispositivos retorrefletivos e capacete também para o carona. Mas quem tem que regulamentar a atividade são as prefeituras, cidade por cidade. Em São Paulo, Uber e 99 anunciaram suas operações, mas precisaram frear a iniciativa por conta da proibição da prefeitura. Mas em outras cidades, a regulamentação dá espaço para atividade. Na última semana, um grave acidente acabou chamando a atenção de todo o país. A reportagem foi um furo do editor-chefe do Diário, Adamo Bazzani, que no calor dos acontecimentos gravou o registro para o podcast do Transporte. Uma jovem de 19 anos morreu em uma batida envolvendo a motocicleta onde ela estava, um ônibus e um carro na segunda-feira, 24 de junho de 2024, em Santo André, no ABC Paulista. O que chamou a atenção é que ela era passageira de um serviço de moto por aplicativo e o condutor da motocicleta, que ficou gravemente ferido e está internado, invadiu o espaço exclusivo para o transporte coletivo que liga a Vila Luzita, um bairro muito populoso da cidade, à região central. O Diário do Transporte conseguiu imagens do momento do acidente e é possível perceber que o motociclista tenta passar entre o ônibus da empresa Suzantur e um carro, mas o espaço não é suficiente. A moto cai e os ocupantes são atropelados pelo ônibus. Nós conversamos com o motorista do ônibus, Rogério, que diz que as invasões por motos no corredor exclusivo são constantes e aumentaram depois dos aplicativos. Demais, tá bagunçado. Antigamente a nossa preocupação era só nas convenções, né? Porque tinha os tachões amarelos que evitavam o acesso de estar entrando no corredor, né? Hoje, como o acesso é bem mais fácil, é constante. Você já sai daqui do Vila Luzita até Santo André preocupado com a invasão do corredor, principalmente para os motoqueiros. Certo. Agora o senhor tem 35 anos de direção e nunca teve um acidente? 35 anos, eu nunca tive um acidente assim com vítima fatal, né? Esperava não ter, né? Terminar minha carreira, entrar na minha aposentadoria, sem nenhum fato desse. Mas infelizmente, né? Por causa de uma responsabilidade do motoqueiro,
vou terminar minha carreira com esse peso, né? Dessa vida dessa jovem, né? Causada por ele. Nós procuramos a Prefeitura de Santo André, que diz que o corredor é sinalizado e que os aplicativos de moto não são regulamentados na cidade. Procuramos também a 99, responsável pelo aplicativo, que diz que lamenta e que procura a família da passageira para prestar assistência. A discussão vai além de uma prefeitura permitir ou não esse tipo de transporte. Mas como esses serviços são operados pelos aplicativos? Qual o critério para deixar que um motociclista seja parceiro? É só ter carta A? Os motociclistas parceiros recebem treinamento? Tem experiência em transporte remunerado e profissional de passageiros? Podcast do Transporte.